20 anos atrás, um presbítero me converteu ao cristianismo. Ele me disse que, de tudo que há no universo, existe um Deus verdadeiro, criador do homem, céus, terra e tudo mais. Isso me era fascinante. Sim. Mais tarde, ele me contou que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e podemos ser salvos pela fé nele. A essa altura, fiquei um pouco confuso. Não existia apenas um Deus? Como ele podia ter um filho? Não conseguia entender quantos deuses de fato existem. Depois disso, sempre que via nosso pastor batizar alguém, eu notava que ele dizia: "Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Fiquei confuso e perguntei a ele: "Quantos deuses existem? Por que você sempre batiza as pessoas em tantos nomes de Deus?" Sua resposta foi: "Existe apenas um Deus, mas existe a Trindade, que consiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São pessoas distintas, mas existem juntas em um ser." Quando viu que eu não entendia, ele continuou: "Isso é algo em que você precisa se aprofundar para entender." Tudo bem, se não entender ainda, trate-os todos como Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operam todos juntos. Sua explicação me deixou perplexo. Se ele era um Deus, como poderia haver 3 pessoas? Mas pensei que não podia ser errado, era um dogma básico do cristianismo. Talvez fosse um mistério profundo de Deus. Mais tarde, fui para o seminário para servir melhor a Deus. Pensei muito sobre o significado da Trindade enquanto estava lá. Num esforço para esclarecer minha confusão, comecei a estudar materiais e as Escrituras e consultei pastores, mas nunca encontrei uma resposta. Depois de completar meus estudos, servi como voluntário na escola dominical da igreja. Alguns irmãos e irmãs pediram que eu explicasse a Trindade. E o que você lhes disse? Sim. Não sabia o que fazer. Então, os enrolei com o que o pastor tinha dito. Quando vi que eles ainda estavam perdidos, eu me senti muito mal. Sabia que deveria servir ao Senhor. Por isso senti vergonha por não poder explicar algo tão básico na fé cristã. Sim. Em 2007, fui na Conferência Chinesa Mundial de Treinamento de Pastores e Presbíteros. Ver pastores e pregadores famosos do mundo inteiro reunidos foi empolgante. Queria aproveitar para buscar e resolver a confusão que tinha em meu coração. Abordei um pastor bem conhecido depois da conferência. Perguntei qual era o seu entendimento da Trindade. E ele me disse: "O Pai determina tudo. O Filho executa o plano do Pai. E então, o Espírito Santo administra o plano que foi determinado pelo Pai." Pedi que entrasse em maiores detalhes, mas ele se esquivou habilmente da pergunta. Fiz a mesma pergunta a outro pastor, que disse: "Jeová é Deus, Jesus é Deus, e o Espírito Santo é Deus, todos são Deus. Ore para aquele que você quiser." No entanto, sugiro que ore para o Senhor Jesus. Ele é o Filho do homem. Ele tem emoções humanas normais e consegue ver o coração humano. Ele também fez muitos milagres. Jeová é um espírito, como o Espírito Santo. Não podem ser vistos nem tocados, por isso é melhor comunicar-se com o Deus terreno. Isso me deixou ainda mais confuso. E pensei: já que não há superior ou inferior, como orar a uma delas pode ser melhor? Deus Jeová também não pode enxergar nosso coração e fazer todos os tipos de milagres? Vendo minha confusão, ele acrescentou: Deus é um espírito e é insondável. Pastores experientes na interpretação das Escrituras ainda não conseguem explicar isso totalmente. Eu mesmo ainda busco saber. Depois disso, não tive mais nada a perguntar. Quando pensei sobre como o pastor distinguia a importância para a oração, eu fiquei
bastante inquieto. Sentia que não era uma abordagem reverente a Deus, mas não sabia como devia entender isso. Continuei acreditando na Trindade mesmo confuso. Sempre que a Trindade era mencionada na escola dominical, eu passava por cima, pois temia ofender a Deus se errasse. Mas nunca consegui entender em meu coração. Mais de 10 anos passaram voando. Conheci a irmã Sue em 2017. Sua comunhão bíblica era muito esclarecedora, com um entendimento bem perceptivo. Ganhei muito com isso. Mais tarde, ela me convidou para participar de reuniões online de um pequeno grupo. Numa delas, o irmão Lee comungou sobre a fé verdadeira em Deus e a história por trás da Bíblia. Foi tão esclarecedor. Graças a Deus. Ele também mencionou as profecias de Apocalipse e disse: a obra de Deus para salvar o homem acontece em 3 eras. O Antigo Testamento foi a era da lei, o Novo Testamento foi a era da graça. E Apocalipse fala da obra dos últimos dias. Deus assume um nome novo e faz uma obra diferente em cada era. O nome de Deus era Jeová no Antigo Testamento durante a era da lei. E ensinou sobre o pecado, dando a lei e os mandamentos a Moisés, guiando os primeiros homens em sua vida na terra. No final da era da lei, ninguém mantinha a lei, mas pecavam cada vez mais. Todos enfrentavam condenação e morte sob a lei. Deus se tornou carne como o Senhor Jesus para salvar as pessoas de serem condenadas. Ele foi crucificado para nos redimir de nossos pecados. Se aceitarmos o Senhor Jesus e confessarmos a Ele e nos arrependermos, há perdão para nossos pecados. Mas ainda temos uma natureza pecaminosa. Assim ficamos pecando e confessando. Não somos purificados nem libertos das amarras do pecado. Desse jeito, não somos dignos do reino dos céus. Nos últimos dias, Deus expressa a verdade de acordo com as necessidades humanas. Ele opera para julgar e purificar o homem, resolver nossa natureza pecaminosa e nos salvar completamente do império de Satanás. Amém. Esses são os 3 estágios da obra de Deus para salvar o homem. Amém. Amém. Cada estágio de sua obra se baseia naquilo que a humanidade precisa. Por meio desses 3 estágios da obra, conhecemos o pecado, somos redimidos e libertos do pecado. Aceitar a obra de Deus dos últimos dias para nos libertar do pecado é o único jeito de ser salvo e entrar no seu reino. Graças a Deus. Exatamente assim. O irmão Lee comunicou que os 3 estágios da obra de Deus estão conectados e ligou isso à Bíblia. Isso realmente me cativou. Graças a Graças a Deus. Deus. Eu tinha lido a Bíblia muitas vezes e tinha ouvido tantos sermões, mas nunca tinha ouvido ninguém comungar com tanta clareza sobre a obra de Deus. O irmão Lee seguiu e enviou uma passagem que vou ler agora. Ótimo. Da obra de Jeová, a obra de Jesus, e da obra de Jesus, aquela deste estágio atual, esses 3 estágios cobrem continuamente a gama do gerenciamento de Deus e são obra de um só Espírito. Desde a criação do mundo, Deus sempre esteve operando na gestão da humanidade. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. É aquele que inicia uma era e aquele que a encerra. Os 3 estágios da obra em diferentes eras e locais são, certamente, obra de um só Espírito. Todos aqueles que separam esses 3 estágios estão em oposição a Deus. Agora, cabe a você entender que toda a obra, desde o primeiro estágio até hoje, é a obra de um só Deus, a obra de um só Espírito, sem dúvidas. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, o irmão Lee comungou. Existe apenas um Deus. Deus criou toda a humanidade. E o próprio Deus está gerenciando e salvando o homem. Da criação do mundo até agora, ele tem operado para salvar a humanidade. E embora seus nomes sejam diferentes em cada estágio da obra, e a obra, os tempos e os lugares sejam diferentes, tudo é feito por um só Deus. Amém. Cada estágio da obra se ergue sobre o anterior, ficando cada vez mais alto e mais profundo. Fiquei muito surpreso ao ouvir isso
e pensei. Ele diz que cada estágio da obra é feito pelo mesmo Espírito. Então Jeová e o Senhor Jesus são o mesmo Espírito. Existe só um Deus, não 3 Espíritos. A comunhão do irmão Lee faz todo sentido, e não consigo ver nada para duvidar ou refutar. Mas baseado naquilo que ele disse, não significaria que a trindade em que acreditávamos não tinha base? Embora haja debate no mundo religioso sobre a singularidade ou multiplicidade de Deus, grande parte das pessoas realmente acredita na trindade. Não poderiam estar erradas. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de comunhão antes. Existe um novo entendimento na comunidade religiosa? Incapaz de aquietar meus sentimentos, saí cedo para pensar sobre isso. Tentando obter clareza, folheei a Bíblia de novo e estudei muitos recursos de pregação. Por dias fiquei procurando sem encontrar nada. Comecei a ficar ansioso a essa altura. E então eu pensei: a comunhão do irmão Lee é diferente daquilo que o mundo religioso diz, mas é novo e biblicamente sensato. Devo participar da próxima reunião? Se eu continuar indo e rejeitar a ideia da trindade, serei expulso pela comunidade religiosa. Por outro lado, ganhei esclarecimento dessa comunhão que não posso ganhar na igreja. Eu odiaria simplesmente abandonar isso. Não consegui decidir, então achei as palavras de Deus que o irmão Lee tinha enviado na reunião. Ponderei enquanto lia. E quanto mais pensava, mais sentia que ninguém poderia ter inventado isso. Correto. E ninguém espiritual ousaria falar sobre a obra de gerenciamento de Deus nesse tom. Eram mesmo palavras de Deus? Depois de muita reflexão, decidi que não importava o que o mundo religioso pensasse, eu devia ouvir a comunhão do irmão Lee e ver se ela esclareceria minha confusão. Essa sim Isso é uma maravilhoso. atitude de busca. Na reunião seguinte, compartilhei minha insegurança sobre a Trindade. E esta foi sua comunhão. Muitas pessoas religiosas se agarram fortemente à ideia da Trindade. Acham que existe apenas um Deus, mas 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que assumem partes diferentes da obra de gerenciamento de Deus. Mas alguém já se perguntou de onde vem essa ideia? Deus disse alguma coisa sobre a Trindade? O Espírito Santo deu testemunho dela? Os profetas falaram sobre ela? Claramente não. Correto. Na verdade, a ideia da Trindade surgiu no Concílio de Nicéia, mais de 3 séculos após o tempo do Senhor, e se estabeleceu após um debate feroz entre os líderes religiosos. Sim. A partir de então, a maioria das pessoas religiosas começou a acreditar que nosso Deus Uno, que criou todas as coisas, é a Trindade. Acham que, além do Senhor Jesus, existem também o Pai e o Espírito Santo no céu, que eles são 3 deuses, 3 espíritos. Se nós seguíssemos essa sua lógica, Deus seria o único Deus verdadeiro? Andam por aí gritando que só existe um Deus, mas acreditam na Trindade. Isso não é contraditório? Sem Absolutamente. dúvida. Isso não é absurdo? Sim. Nunca houve nada sobre qualquer trindade no Antigo Testamento. E no tempo em que o Senhor Jesus operou na Terra, ele nunca falou sobre a existência de uma trindade. Por que essa ideia apareceu depois do Senhor Jesus terminar a sua obra? Porque as pessoas não entendiam a essência da encarnação. O Espírito Santo testificou que o Senhor Jesus era filho de Deus e eles o viram orando ao seu Pai no céu. Então desenvolveram noções sobre Deus. Pensavam que havia 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Extrapolaram daquilo que imaginavam e tentaram delimitar Deus. Veja Filipe, por exemplo. Ele não sabia que o Senhor Jesus era Deus encarnado. Então pediu que o Senhor lhe mostrasse o Pai. O Senhor Jesus respondeu claramente: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Não crês tu que eu estou no Pai e ele em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém. E também disse: eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus disse claramente que eles são um, que eles são um Deus, um Espírito. Correto. Então, o irmão Lee passou um vídeo com a leitura de várias palavras de Deus. Vamos assistir. Tudo bem. Deus Todo-Poderoso diz: se algum entre vocês disser que a Trindade realmente existe, então explique exatamente o que é este único Deus em 3 pessoas. O que é o Pai Santo? O que é o Filho? O que é o Espírito Santo? Jeová é o Pai Santo? Jesus é o Filho? E o Espírito Santo? Não é o Pai um Espírito? Não é a essência do Filho também um Espírito? A obra de Jesus não foi a obra do Espírito Santo? Não foi a obra de Jeová realizada na época por um Espírito igual ao de Jesus? Quantos Espíritos Deus pode ter? De acordo com a sua explicação, as 3 pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo são uma. Se assim for, existem 3 Espíritos, mas ter 3 Espíritos significa que há 3 deuses. Isso significa que não há um único Deus verdadeiro. Como esse tipo de Deus ainda pode ter a essência inerente de Deus? Se você aceita que há somente um Deus, então como ele pode ter um filho e ser pai? Tudo isso não são simplesmente suas noções? Há somente um Deus, somente uma pessoa nesse Deus, e somente um Espírito de Deus, tanto quanto está escrito na Bíblia que existe somente um Espírito Santo e um só Deus. Independentemente de se o Pai e o Filho de que você fala existem, há um só Deus no final das contas. E a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo em que você crê é a essência do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus é um Espírito, mas ele consegue se tornar carne e viver entre os homens, assim como estar acima de todas as coisas. Seu Espírito é todo inclusivo e onipresente. Ele pode estar simultaneamente na carne e dentro e acima do universo. Já que todas as pessoas dizem que Deus é o único Deus verdadeiro, então há um único Deus, que não é divisível arbitrariamente por ninguém. Deus é um só Espírito e somente uma pessoa. E esse é o Espírito de Deus. Amém. Alguns ainda podem dizer: o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. E no final, eles serão feitos um. Logo, como você deve torná-los um? Como o Pai e o Espírito Santo podem ser feitos um? Se eles fossem inerentemente 2, então não importa como sejam unidos, eles não permaneceriam 2 partes? Quando você fala sobre torná-los um, isso não significa simplesmente juntar 2 partes separadas para formar um todo? Mas eles não eram 2 partes antes de serem feitos um todo? Cada espírito tem uma essência distinta e 2 espíritos não podem ser transformados em um único. O espírito não é um objeto material e é diferente de qualquer outra coisa no mundo material. Da maneira como o homem vê, o Pai é um espírito, o Filho outro, e o Espírito Santo ainda outro. Logo, os 3 espíritos se misturam como 3 copos de água em um todo. Isso não é, então, os 3 feitos um?
Essa é puramente uma explicação errônea e absurda. Isso não é dividir Deus? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem todos ser feitos um? Eles não são três partes, cada qual de uma natureza diferente? Amém. Graças a Deus. Graças a As Deus. palavras de Deus são tão claras. Então ele comungou. As palavras de Deus Todo-Poderoso dissecam claramente a falácia da Trindade. Vemos que Deus é o único Deus verdadeiro e que ele é o Espírito Santo, do qual só existe um, só que com nomes diferentes. Sim. Deus encarnado é o Espírito Santo na carne, e a essência de sua carne é o Espírito Santo. Seja como o chamemos em oração, Deus, o Espírito Santo e Deus encarnado são todos um Espírito. Amém. Ninguém pode negar esse fato. Deus é o mestre de todas as coisas no universo. Ele é o Espírito onipotente e onisciente. Certo. Ele é onipresente e todo-poderoso. Ele pode criar os céus, a terra e todas as coisas e guiar o homem na terra. Ele também pode se tornar carne como filho do homem, para redimir e salvar as pessoas de acordo com o que precisam. O Espírito de Deus também tem o controle de todas as coisas no universo. Se seguíssemos o que diz o mundo religioso, que Deus Jeová é o Pai que criou o universo, que está no céu fazendo a obra de gerenciar e planejar, enquanto o Senhor Jesus é o Filho que foi enviado pelo Pai para redimir a humanidade, então, ao ser ressuscitado e ascender para o céu, ele não faria mais nada. Ele teria de depender do Espírito Santo. Cada uma das pessoas da Trindade tem seu papel. Existe responsabilidade pelo céu e pela terra, e pela obra feita na humanidade. Isso não é dividir Deus em três partes? Deus ainda seria o único Deus onipotente, onisciente e todo-poderoso? Não é contraditório? Existe apenas um Deus, e ele está gerenciando e salvando o homem. Dividi-lo em três partes significa segmentá-lo. Isso é resistir e blasfemar contra Deus. Exatamente. As palavras de Deus realmente me comoveram. Vi que a Trindade que tinha guardado em meu coração por anos não existia. Acreditamos no Senhor por anos, sempre insistindo que Deus é o único. Mas nós o dividimos em três. E então, não sabíamos como transformar esses três deuses em um só novamente. Isso não era tolo? Lembrei-me dos pastores famosos com suas explicações contraditórias da Trindade. Quando não conseguem esclarecer, dizem que Deus é insondável e misterioso. Estão cobrindo nossos olhos. Vi que crer em Deus sem conhecê-lo e dividi-lo realmente é resistir a Deus e desrespeitá-lo. Pensando nisso, me senti em dívida com Deus, Sim. mas eu ainda estava confuso. Pois a Bíblia diz: batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus é um Espírito, um Deus. O Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão, e o Espírito Santo o testificou como Filho de Deus. E houve as vezes em que o Senhor Jesus orou ao seu Pai no céu. Como devemos entender isso? Já que eu queria entender, perguntei ao irmão Lee. Ele disse: o Senhor Jesus orou a Deus e o chamou seu Pai no céu. Existe um mistério aqui. Antes de começar seu ministério, o Senhor Jesus não sabia que ele era Deus na carne. Pois quando o Espírito opera na carne, ele é normal, não sobrenatural. Ele é como uma pessoa comum. Então, é claro que ele orou ao seu Pai no céu. Isso era o Senhor Jesus como humano orando ao Espírito de Deus. É totalmente natural. Quando o Senhor Jesus começou seu ministério, o Espírito Santo falou, testificando que ele era Deus na carne. Sim. Somente então, ele conheceu sua identidade verdadeira. Mas continuou orando ao Pai, o que mostra que Cristo é humilde e oculto, e sua essência é totalmente submissa a Deus. Amém. Amém. Vamos assistir a um vídeo de leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso que esclarece isso. Maravilha.
Deus Todo-Poderoso diz: quando Jesus chamou Deus no céu pelo nome de Pai ao orar, isto foi feito somente da perspectiva de um homem criado, somente porque o Espírito de Deus havia se vestido de uma carne comum e normal e tinha a capa exterior de um ser criado. Mesmo que dentro dele estivesse o Espírito de Deus, sua aparência exterior ainda era a de um homem normal. Em outras palavras, ele se tornou o Filho do Homem, do qual todos os homens, inclusive o próprio Jesus, falaram. Dado que ele é chamado o Filho do Homem, ele é uma pessoa nascida em uma família normal de pessoas comuns. Portanto, Jesus chamar Deus no céu pelo nome de Pai era igual a como vocês inicialmente o chamavam de Pai. Ele fez isso da perspectiva de um homem criado. Vocês ainda lembram da oração do Senhor que Jesus lhes ensinou a memorizar? Pai nosso que estás no céu. Ele pediu a todos os homens que chamassem Deus no céu pelo nome de Pai. E desde que ele também o chamou de Pai, o fez da perspectiva de alguém que está em pé de igualdade com todos vocês. Desde que vocês chamaram Deus no céu pelo nome de Pai, Jesus viu a si mesmo em pé de igualdade com vocês e como um homem na terra escolhido por Deus. Se vocês chamam Deus de Pai, isso não é porque vocês são seres criados. Por maior que fosse a autoridade de Jesus na terra, antes da crucificação, ele era apenas um filho do homem, governado pelo Espírito Santo, e um dos seres criados da terra, porque ele ainda tinha que completar sua obra. Portanto, ele chamar Deus no céu de Pai era unicamente sua humildade e obediência. O dirigir-se a Deus de tal maneira, no entanto, não prova que ele era o Filho do Espírito de Deus no céu. Pelo contrário, era simplesmente que a perspectiva dele era diferente. Não que ele tivesse sido uma pessoa diferente. A existência de pessoas distintas é uma falácia. Antes da crucificação, Jesus era um filho do homem, sujeito às limitações da carne, e não possuía plenamente a autoridade do Espírito. É por isso que ele só podia buscar a vontade de Deus, o Pai, da perspectiva de um ser criado. É como ele orou 3 vezes no Getsêmani. Não como eu quero, mas como tu queres. Antes de ser colocado na cruz, ele era apenas o Rei dos judeus. Ele era Cristo, o Filho do Homem, e não um corpo de glória. É por isso que, do ponto de vista de um ser criado, ele chamou Deus de Pai. Há outros que dizem: Deus não declarou expressamente que Jesus era seu Filho amado? Jesus é o amado Filho de Deus, em quem ele se compraz. Isso foi certamente declarado pelo próprio Deus. Isso foi Deus testemunhando de si mesmo. Apenas de uma perspectiva diferente, aquela do Espírito no céu, testemunhando de sua própria encarnação. Jesus é sua encarnação, não seu Filho no céu. Você compreende? As palavras de Jesus, eu estou no Pai e o Pai está em mim, não indicam que eles são um só Espírito? E não é por causa da encarnação que eles foram separados entre o céu e a terra? Na verdade, eles ainda são um. Não importa o que aconteça, é simplesmente Deus testemunhando de si mesmo. Devido à mudança nas eras, às exigências da obra e às diferentes etapas de seu plano de gestão, o nome pelo qual o homem o chama também varia. Quando ele veio para realizar a primeira etapa da obra, ele só poderia ser chamado de Jeová, que é o pastor dos israelitas. Na segunda etapa,
o Deus encarnado só poderia ser chamado de Senhor e Cristo. Mas naquela época, o Espírito no céu declarou apenas que ele era o Filho amado de Deus, e não fez menção de ele ser o único Filho de Deus. Isso simplesmente não aconteceu. Como Deus poderia ter um Filho único? Então Deus não teria se tornado homem? Porque ele era a encarnação, foi chamado o amado Filho de Deus, e com isso veio o relacionamento entre pai e filho. Foi simplesmente por causa da separação entre o céu e a terra. Jesus orou da perspectiva da carne. Como ele se revestiu de uma carne de humanidade tão normal, é da perspectiva da carne que ele disse: minha casca exterior é a de um ser criado. Desde que eu me revesti de uma carne para vir a esta terra, estou agora muito, muito distante do céu. Por esta razão, ele só podia orar a Deus, o Pai, da perspectiva da carne. Esse era seu dever e era aquilo de que o Espírito encarnado de Deus deveria ser dotado. Não se pode dizer que ele não era Deus simplesmente porque orou ao Pai a partir da perspectiva da carne. Embora ele fosse chamado de Filho amado de Deus, ele ainda era o próprio Deus, pois era apenas a encarnação do Espírito e sua essência ainda era o Espírito. Amém. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus são tão O claras. irmão Lee ainda disse: o Senhor Jesus era Deus na carne. Ele era o Espírito de Deus no corpo do Filho do Homem que possuía a humanidade normal. Ele não tinha uma aparência nada em comum, mas ele tinha a essência de Deus. Sim. Depois de Jesus ser batizado e iniciar seu ministério, Deus o chamou de Filho amado. Isso era Deus dando testemunho da encarnação a partir da perspectiva do Espírito, para que as pessoas seguissem e acreditassem no Senhor Jesus e soubessem que ele era de Deus. Certo. Se o Espírito Santo testificasse que o Senhor Jesus era Deus na carne, dificilmente aceitariam isso, pois não sabiam nada sobre a encarnação de Deus. A encarnação era algo novo para elas, algo desconhecido. Nunca imaginariam que o Filho do Homem, essa pessoa comum, era a encarnação do Espírito de Deus. Em sua obra, o Senhor Jesus expressou muitas palavras. Trouxe o caminho do arrependimento, mostrou sinais e maravilhas e revelou a autoridade e o poder de Deus. Mas as pessoas não conseguiam ver a partir de sua obra e palavras que o Senhor Jesus era o próprio Deus, a aparição de Deus. Com base na estatura das pessoas na época, Deus deu testemunho de que o Senhor Jesus era seu Filho amado e permitiu temporariamente que vissem o Senhor Jesus como seu filho. Isso se encaixava nas noções das pessoas e era fácil de aceitarem. O Senhor Jesus estava apenas fazendo a obra de redenção. Então não importava como chamavam. Elas só precisavam aceitá-lo como seu Salvador, ter seus pecados perdoados e se qualificar para desfrutar da graça de Deus. Graças a Deus. Ao orar a Deus no céu como seu Pai, o Senhor Jesus estava chamando Deus a partir da perspectiva de uma pessoa criada. Isso mostra quão humilde e oculto Deus é. O Senhor Jesus era o próprio Deus, mas ele não se apresentou como Deus. Em vez disso, ensinou as pessoas a orar e as guiou para conhecer a Deus com a perspectiva de um ser criado. Assim, não sentiriam que Deus era altivo e que estava fora de seu alcance, mas reuniria o homem e Deus. Graças Graças a a Deus. Deus. É verdade. Essa era a sabedoria na obra de Deus. Verdade. Era o que precisávamos como humanos e o que a obra de salvação de Deus precisava. Sim. Isso me trouxe uma irrupção de esclarecimento. Vi que, por trás das Escrituras, está a sabedoria da obra de Deus e seu amor pela humanidade. Mas sem entendimento, vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo mencionados na Bíblia. E dividimos Deus em 3 pessoas, em 3 deuses com base em nossas noções. Isso é realmente blasfemar contra Deus. A falácia de que Deus é uma trindade ruiu dentro de mim imediatamente. Eu estava liberto. Graças a Graças Deus. Vou ler estas palavras de Deus. Ok.
O Espírito dentro de Jesus, o Espírito no céu e o Espírito de Jeová são todos um. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito 7 vezes intensificado e o Espírito todo inclusivo. O Espírito de Deus pode realizar muita obra. Ele é capaz de criar o mundo e de destruí-lo inundando a terra. Ele pode redimir toda a humanidade e também a conquistar e a destruir. Toda essa obra é realizada pelo próprio Deus e não pode ser feita por qualquer outra de suas pessoas em seu lugar. Seu Espírito pode ser chamado pelos nomes de Jeová e Jesus e Todo-Poderoso. Ele é o Senhor e Cristo e pode ser o Filho do Homem. Ele está nos céus e também na terra. Ele está no alto acima dos universos e entre a multidão. Ele é o único mestre dos céus e da terra. Desde a criação até agora, essa obra foi realizada pelo Espírito do próprio Deus. Amém. Seja a obra nos céus ou a obra na carne, tudo é realizado pelo seu próprio Espírito. Todas as criaturas, no céu ou na terra, estão na palma de sua mão todo-poderosa. Tudo é obra do próprio Deus Amém. e ninguém pode fazê-la por ele. Nos céus ele é o Espírito, mas também o próprio Deus. Entre os homens ele é carne, mas permanece o próprio Deus. Embora ele possa ser chamado por centenas de milhares de nomes, ele ainda é ele mesmo, a expressão direta de seu Espírito. A redenção da humanidade pela sua crucificação foi a obra direta de seu Espírito. E assim é a proclamação para todas as nações e terras nos últimos dias. Todas as vezes, Deus só pode ser chamado o Todo-Poderoso e o único Deus verdadeiro, o próprio Deus todo-inclusivo. As pessoas distintas não existem, muito menos essa ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe apenas um Deus no céu e na terra. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois dessa leitura, o irmão Lee comungou. Deus é o Criador, aquele que criou a humanidade. Ele é Deus Jeová que emitiu as leis e os mandamentos para o bem do homem, para guiar sua vida na terra. Amém. Ele também é nosso Salvador, o Senhor Jesus, que nos redimiu do pecado. Amém. E mais, ele é Deus Todo-Poderoso, que voltou nos últimos dias para julgar a humanidade. Amém. 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 O Senhor Jesus, pelo qual ansiamos, voltou. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele tem operado na Terra por mais de 2 décadas. Expressando a verdade e fazendo a obra de julgamento dos últimos dias. Ele abriu o pergaminho. Ele nos deu todas as verdades necessárias para nos purificar e salvar. Isso cumpre as profecias do Senhor. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Amém. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Foi tão empolgante ouvir isso. O Senhor voltou e expressou verdades para fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Não era de se admirar que essas palavras fossem tão poderosas e autoritárias como a voz de Deus. De fato, eram as palavras de Deus. Animado, eu disse ao irmão Lee, agora eu entendo. Não importa se é o Espírito de Deus ou sua encarnação, é o próprio Deus. Não existe realmente nenhuma trindade. Graças a Sim. Deus. Sem as verdades de Deus Todo-Poderoso, ninguém poderia refutar e desvendar essa falácia que tem sido debatida por quase 2000 anos. Só o próprio Deus poderia revelar essa verdade. Tenho certeza de que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus e que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Amém. Já estou apto a aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Agradeço a Deus por resolver essa confusão que tem me atormentado por mais de 20 anos. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém.